Pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 15 de maio de 2019 e o nosso assunto agora é sobre a manifestação estudantil que teve hoje lá em Brasília. E o que eu acho bacana, gente, é a contagem dos organizadores. Eles disseram que tinha 50 mil pessoas, a polícia militar já deu um valor diferente, né? Mas enfim, vamos entender aqui. Os manifestantes não ligados a partidos ou movimentos de esquerda se dispersaram no protesto contra o corte das verbas para a educação em Brasília, logo que a passeata chegou ao Congresso Nacional. No início da tarde desta quarta-feira, 15, os organizadores do protesto informaram que foram reunidas 50 mil pessoas, mas a polícia militar calculou que no momento de maior concentração estavam 15 mil manifestantes. Depois da dispersão de parte da multidão, restaram 6 mil, de acordo com a PM. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esses organizadores e os especialistas do PT que ultimamente têm dado pitacos às coisas, estão precisando voltar para a escola. De 50 mil para 15 mil, cara, é uma diferença. Mas a gente já conhece, né? Esse pessoal da esquerda costuma sempre maquiar as coisas, né? Fingir que não, né, ninguém viu nada, ninguém... Não, isso aqui não foi só 10, isso aqui foi... tendo em vista aí, né, que nem eu trouxe pra vocês outro dia aí uma matéria falando que, cara, um papel higiênico custa R$100, um rolinho. Ô, bichinho de ouro pra limpar, viu? Sindicatos e militantes dos partidos de esquerda se concentraram em volta dos carros de som para ouvir discursos de políticos como Zeca Dirceu, o deputado do PT do Paraná e filho do ex-ministro José Dirceu, Lídice da Mata, deputada pelo PSB da Bahia, e o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande. Terminou o seu discurso com o brado Lula livre, mas não chegou a empolgar o público em volta dos carros de som. Houve mais reação quando foi informado que Bolsonaro chamou os participantes dos protestos de hoje em todo o país de idiotas úteis. As respostas foram xingamentos em coro contra o presidente. Bom, gente, aqui nós temos alguns pontos interessantes dessa matéria. Primeiro ponto, presta atenção como esse negócio aqui é totalmente político e não tem nada a ver com verbas cortadas. Porque primeiro eu já expliquei para vocês como funciona a questão das verbas, né? Esse corte é 30%, mas não é 30% do valor total. É 30% de uma parte do valor que é destinada a uma determinada, que é destinada ao gastos não obrigatórios. Que são gastos que não precisam, que não são necessários, mas que tem que ter um dinheirinho que de repente pode... aquela coisa, aquele dinheiro que você fala assim, não, se de repente precisar comprar isso aqui, já tem essa sobrinha aqui. É desse dinheiro que o Bolsonaro está mexendo, e não o dinheiro que vai realmente para a universidade, que é gasto na universidade em relação direta com bolsas, estudos e manutenção. Não é esse dinheiro. Mas aí eles dizem, né, que é 30% do valor total. Que na verdade, esses 30% equivalem apenas a 7% do valor total. É 30% de uma parcela dentro desse montante, que no todo só equivale a 7% do valor total, tá? Então, a primeira mentira deles aí. E a Dilma, eu já falei, a Dilma Rousseff em 2 anos fez um corte de 8%, um outro fez de 9%, que somado, que cada ano deu mais de 30% desse valor de cortes obrigatórios aí, mas ninguém falou nada. Bom, mas primeiro ponto, né? A greve é em prol disso. Agora você vê que termina a greve, os caras vão embora, né? E fica só a militância. Aí você pensa, não, vamos continuar falando sobre as universidades. Não, gente. Se transformou num palanque político mais uma vez o tal do Lula livre. Vocês podem prestar atenção, eles não têm mais manifestações, eles estão usando os alunos. Segundo ponto é a contagem deles. 50 mil pessoas segundo os organizadores. Aí a PM vai lá e faz uma estimativa de 15 mil. É uma diferença muito grande. Vocês prestam atenção que o pessoal do PT, da esquerda, trabalham só na base das ilusões. Tudo deles é fantasioso. Se criticam, fantasia um monte de coisa de Bolsonaro, mas não conseguem provar nada e tudo recai sobre eles.
né? Ah, Bolsonaro isso, Bolsonaro aqui, porque Bolsonaro aquilo outro, mas no fim das contas tudo cai sobre ele. É uma fantasia que eu não entendo que mundo da lua que eles vivem, né? E aí, beleza. Os números aqui são manipulados de novo, 50 para 15 mil, diferente. A gente trouxe outras matérias com outras situações, milhares de situações semelhantes a essa, né? O outro ponto final aqui é a questão que eu já até falei, né? Que é a questão do Lula livre. No fim das contas, de protesto universitário aqui não tem nada. É tudo uma fachada para manipular a galera, né? E o Bolsonaro falou aqui que o pessoal são idiotas úteis, né? Bom, o que Bolsonaro quis dizer aqui é o seguinte, que essa militância é o quê? Uma militância, são pessoas manipuladas. Que são pessoas manipuladas para um fim. Se o PT, se a esquerda não tivesse conseguido reunir essa galera toda, eles não teriam uma desculpa para ficar lá na frente falando de Lula livre, Lula livre, Lula... Porque assim, eles não têm mais o que fazer. Outra coisa interessante. 3 deputados que poderiam estar sentados numa mesa, pensando num projeto, em alguma coisa, para apresentarem para o país, né? São contra a reforma, são contra a questão da posse de arma, são contra o projeto anticrime do Moro. Vocês prestem atenção no que eles são contra. Em vez de eles estarem lá sentados na cadeirinha deles, trabalhando, procurando apresentar alguma coisa de útil para o povo, o que eles estão fazendo? Em cima de caminhões. E o pior não é nada, é você e eu pagando para isso. Vocês já prestaram atenção que o brasileiro é o único patrão, com todo respeito, gente, trouxa? Como assim? Vai trabalhar numa empresa, ou em qualquer empresa, ou qualquer lugar, até numa lanchonete, e chega assim falando no meio do expediente, quer saber, eu vou ali subir naquele banco da rua e vou ficar fazendo um discurso, vai, para ver o que o patrão faz com você. Te demite na hora, cara. Agora nós não, nós empregamos esse bando de vagabundos, e o que eles fazem? Vão pra rua protestarem, fingir que vão protestar uma coisa, mas na verdade é outra. Quer dizer, nós pagamos o salário deles para eles não fazerem absolutamente nada. Eles deviam estar na Câmara, trabalhando na Câmara, apresentando alguma coisa de útil. Não, estão lá em cima de caminhões, instigando o povo contra o presidente. É incrível como eles são. E nós pagamos o salário deles. Por isso que eu falei, gente, com todo o respeito, o brasileiro é o único patrão que é trouxa. Porque nós somos, entre aspas, patrão desse bando de vagabundo. Nós pagamos o salário deles. Agora, eles fazem o que por nós? Nada. Nada. Essa manifestação, isso aqui é uma fachada. Isso é uma fachada, tá bem claro que isso aqui é uma fachada. Eles não estão nem aí preocupados com o corte de verba, porque Dilma fez corte de verba maior. Não só aqui, mas no ProUni. Eles não falam, mas tem corte de verba da Dilma no ProUni que foram arrasadores. Bolsonaro nem tá mexendo nisso aqui. E teve outras investimentos que deixaram de ser mandados para universidades para irem para a fonte de corrupção deles. Mas ninguém fala nada. Por quê? Porque o dinheiro aqui do Bolsonaro, que está sendo cortado, ele vai ser tirado ele está sendo tirado justamente de uma fonte de corrupção e sendo colocado aonde de fato deve ser usada. No caso deles era o seguinte, tirava da onde era usado e colocava na fonte de corrupção. Por isso que eles não falavam nada. Agora a raiva está aí. E aí junta esse bando de militantes e aí dizem que tem 50 mil pessoas, quando na verdade tinha meia dúzia de gato pingado. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.